Vamos supor, então, que você, com o seu projeto, com o seu plano de governo, você dispute a Prefeitura de São Paulo, você ganhou a Prefeitura de São Paulo. Como você pretende implementar, uma vez ganhando a Prefeitura de São Paulo, o seu projeto comunista revolucionário? Como você vai articular os seus projetos dentro da Câmara dos Vereadores? Qual que seria a primeira medida que você tomaria juridicamente? Qual que é o decreto? Qual que era o certame, a licitação que você abriria? Qual que seria a liberação do orçamento que você pediria para a Câmara dos Vereadores, implementando um projeto comunista revolucionário? E eu quero aproveitar e perguntar para você, dentro do âmbito de articulação política e projeto comunista revolucionário, você já chegou a afirmar que os liberais, né, deveriam, né, sofrer pena de trabalho forçado. Seus adversários políticos poderiam, você está negando, eu estou aqui com o print, posso mostrar. Que os seus adversários liberais seria uma boa ideia os liberais ficarem em campos de trabalho forçado. E que também, numa revolução, né, mortes são naturais, são uma contingência comum, acontecem, né, e dentro do seu projeto revolucionário, mortes poderiam acontecer normalmente. Eu perguntaria para você, dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e para você, né, um instrumento da burguesia, etc., você me mataria para fazer a revolução? Seria uma coisa ok assim para você? Pode ir. Deputado, veja, eu defendo, por exemplo, penas muito duras para empresários que, em nome do lucro, negligenciam a segurança e afundam cidades como Brumadinho. Você votou contra para proteger os empresários. Eu, por exemplo, defendo penas muito duras. E quem mata é justamente a ganância capitalista, né? Em Brumadinho, mais de 270 pessoas morreram e você não explicou porque votou contra. Dito isso, vamos diretamente à pergunta. Veja, gente, a pergunta ela tem uma mentira, né? Não se implementa um projeto comunista num âmbito municipal, né? Nem numa eleição está em jogo se vai ser o modo de produção, o regime, se vai ser socialista ou comunista. Isso não está em jogo numa eleição, especialmente numa eleição municipal. O deputado deve saber muito bem que o município, no Brasil, a estrutura de municipalidade, ela concentra bem pouco de capacidade arrecadatória, decisória, que tem uma hiperconcentração de poder no âmbito da União, né? A União é responsável pelo maior número de impostos arrecadados e os marcos regulatórios dos próprios serviços municipais dependem muito de competências da União. Eu espero que o deputado saiba disso. O que é que está em jogo, por exemplo, na eleição municipal? Está em jogo, basicamente, o modelo de governança e o conflito redistributivo. O que é o conflito redistributivo? É para onde vai prioritariamente o orçamento, de quem se cobra e para onde vai o orçamento. Eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022. O que é que a gente estava colocando ali como debate? Tem três questões fundamentais. Primeira questão, é preciso fazer da campanha uma espécie de plebiscito programático. Você deixar muito claro o que vai fazer, como vai fazer, de onde vai sair o dinheiro, qual é que vai ser a perspectiva, como você vai apresentar os projetos para saúde, educação, cultura, lazer, infraestrutura, meio ambiente e por aí vai. Deixando claro o projeto que você está defendendo, envolvendo toda a classe trabalhadora, envolvendo os movimentos sociais, envolvendo a academia, ganhando a eleição, desde já se propõe uma governança com participação ativa, né? Não uma governança a frio, uma governança a quente. Então, mecanismos de orçamento participativo, mecanismos de participação direta e indireta nas secretarias, junto com os movimentos sociais e os setores da sociedade interessados em determinadas áreas específicas. Então, por exemplo, vai ter uma secretaria de saúde. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, os usuários, têm que ter vários mecanismos de consulta, de participação direta e indireta para fiscalizar o trabalho da secretaria, para definir as prioridades orçamentárias e definir os marcos de regulação da política no setor de saúde. Então, uma governança direta, ativa e um processo de definição de prioridades orçamentárias. Então, vamos pegar algumas coisas básicas. No exemplo de São Paulo, já que o deputado quer tanto debater São Paulo. Em 2015, foi aprovada uma legislação na Câmara Municipal de São Paulo que diz que 100% do alimento servido para as crianças na merenda tem que ser à base de orgânicos, né? Até 2026. Isso é importante muito, porque isso preserva o meio ambiente, que a gente está falando de uma produção de alimentos sem agrotóxicos, sem destruição ambiental. Isso é bom para a saúde das crianças, isso é bom para a agricultura familiar, para gerar emprego no campo. A gente está em 2024, só 4% da alimentação das crianças, 1 milhão de refeições servidas pela Prefeitura de São Paulo, são de alimentos orgânicos.
Então as crianças estão comendo comida com agrotóxico e que, em vez da prefeitura comprar diretamente nas creches conveniadas e nas creches que são PPPs, a prefeitura está dando dinheiro e se compra como quer e não cumpre a lei de orgânicos. Então, por exemplo, uma das prioridades seria garantir uma alimentação digna, de qualidade, à base de orgânicos, porque conecta a política de educação, que é fundamental a criança bem alimentada para aprender, conecta a política de defesa do meio ambiente, conecta a política de saúde, menos agrotóxico, menos doença, menos câncer, menos problemas na área da oncologia, e você vai remodelando o orçamento público para garantir o interesse fundamental da classe trabalhadora. Isso no âmbito de uma prefeitura. No âmbito da presidência, as possibilidades e potencialidades são muito maiores, porque tem mais instrumentos. A Erundina aqui, por exemplo, em São Paulo, fez a melhor prefeitura da história de São Paulo. Não foi reeleita porque naquela época não tinha reeleição, né? A Erundina, por exemplo, fez um programa revolucionário de moradia popular baseado fundamentalmente de garantir como prioridade orçamentária fazer os mutirões, mobilizar as comunidades e conseguiu dar respostas sobre moradia popular, regularização fundiária, melhora das casas das pessoas e até hoje nas periferias de São Paulo a Erundina é muito lembrada. Então é uma governança com participação popular direta, com prioridade de destinar o recurso público para os interesses da classe trabalhadora e combatendo todas as roubalheiras do Ricardo Nunes, que o Kim Kataguiri é cúmplice, já que apoia ele. 3 minutos para a réplica. Vamos lá, eu já respondi, mas vou responder de novo porque eu votei contra o projeto de lei, porque ele não separa uma coisa que é técnica e que o Jones não entende, porque não tem conhecimento, porque ele não sabe nem o que é um estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental, que é peça fundamental em preservação de meio ambiente. Quem se diz preocupar com o meio ambiente deveria saber uma coisa elementar dessas, mas vou repetir, porque não separava a barragem feita de mineração com a barragem feita para hidrelétricas. E reforço, você é contra a punição para empresário. De quem foi o relatório do licenciamento ambiental que aumentou a punição para os empresários? Eu que aprovei dentro da Câmara dos Deputados, né? Não sei se foi falta de conhecimento seu, mas a minha lei é muito mais estruturada e com uma punição, com punições administrativas maiores, incluindo também as repercussões criminais do projeto de lei que você citou. Então, isso não sei se você não sabia ou se você preferiu ignorar. E você não respondeu como você articularia, como você construiria a maioria para governar. Você ia aceitar as indicações políticas? Quais partidos que iam fazer essas indicações políticas? Como é que um comunista revolucionário faz articulação política dentro da política institucional, agora que você é um dirigente partidário que quer disputar o poder? Um dia pode ser que você ganhe a eleição, né? Até agora não aconteceu, mas você ganha a eleição um dia, você vai articular como e você vai aprovar como esses instrumentos, por exemplo, orçamento participativo. Precisa mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, como você articula e como você constrói a maioria para isso. E você também não respondeu em relação à própria revolução. Se na revolução mortes, né, são contingências comuns, aí como você coloca, se a minha morte também estaria ok. Se você me matar numa revolução, estaria tudo bem para você. Eu quero entender da sua mentalidade até onde vai, né, o uso da violência, o uso do massacre para você implementar a ideia que você acredita. Outro ponto em relação a elogio ao programa ao governo da Erundina, que a Erundina é muito lembrada na periferia até hoje. Claramente você não anda na periferia de São Paulo, porque, olha, eu vou para Parelheiros, vou para o Parque de Taipas, eu vou para várias comunidades daqui, inclusive onde o MBL possui ONGs de trabalho de assistência social, e não tem ninguém falando bem, ninguém lembrando de Erundina, pelo contrário. Os planos diretores aprovados, formulados e levados a cabo pelos governos da Erundina jogaram os mais pobres ainda mais para a periferia, com menos saneamento básico, com menos acesso à energia elétrica, com menos acesso a esgoto, com linhas de ônibus piores, aumentando o tempo que eles passam, né, dentro do transporte público e piorando a sua condição de vida de maneira geral. E o outro ponto, orgânicos preservam o meio ambiente e diminuem desmatamento.